a gente começa a andar ladeira abaixo. Não é só lembrar as profecias. É bom lembrar, irmão, eu tenho caderno de coisas que foi profetizado da minha vida, né? Às vezes eu estou triste, pastor, eu vou lá nesse caderninho de coisa, lembro lá. Hoje está até aqui no tablet aqui, né? Estou um pouquinho mais moderno, o caderno, porque o caderno eu escrevo, mas depois eu não entendo a minha letra. Aqui eu consigo entendê-la melhor. Mas não é só lembrar o que foi profetizado, é lembrar o que está escrito. E se você lembrar o que está escrito a palavra, é o suficiente. Você vai lembrar o que Deus prometeu, vai lembrar como será a volta de Jesus. As suas frustrações vão ser pequenas com as pessoas. Você vai lembrar que você está trabalhando para o grande dia do Senhor. Você não está trabalhando, irmãos, para esse tempo. Por mais que nós precisamos trabalhar para esse tempo. Pastor, mas eu preguei para a pessoa e ela fez comigo, eu fiz, me traíram, fizeram. No dia do Senhor, irmão, vai estar tudo lá. Cada vez que você vem num culto, cada vigília que você foi, cada vez uma oferta que você deu para alguém, uma cesta básica que você ajudou, uma blusa que você deu, um cuidado com alguém, um dia que você levantou da sua casa de noite, foi lá na casa do outro ajudar o outro, que às vezes nem era da igreja, irmãos, nem era da igreja. Você já fez isso? Eu acredito que todos aqui um dia fizeram, nem que seja por WhatsApp, mas tirou um tempo de estar dormindo para cuidar de alguém. Sabe onde vai estar isso? No dia do Senhor. Vai estar tudo lá, irmãos, tudo escrito, porque Deus é fiel. E por quê? Porque está na palavra. Nós não precisamos, irmão, andar segundo a nossa ideia, mas precisamos andar segundo a palavra. Como Jesus venceu Satanás? Na palavra. Em Mateus 4:4, um versículo diz: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O verso 7, Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. E o verso 10 está escrito, então Jesus lhe disse, retira Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus, nos 3 confrontos do diabo, ele não falou, não, você não sabe quem eu sou não, Satanás. Eu sou o filho de Deus, Deus tem uma promessa na minha vida, Deus vai me dar vitória, eu sou lá da igreja do pastor Luiz Hermínio. Irmão, não adianta. Você, aí já pensou, se Satanás fala assim, Luiz Hermínio eu sei quem é, Douglas Souza eu sei quem é, mas você eu não conheço. Porque os discípulos, aqueles homens que foram falar, pregar, o diabo falou para eles, Jesus sei quem é, Paulo também, mas vocês eu não conheço. Então não significa só o pastor que você tem, significa a pessoa que você se transforma. E o que vai fortalecer a sua vida no dia mal é a palavra. É a palavra de Deus. Sabe o que faz a igreja desenvolver? Eu não estou falando de crescer, estou falando de desenvolver. Desenvolver o que é? Maturidade. É a palavra. É a palavra. Irmãos, eu vou falar algo para você que a gente fala sempre. Os irmãos que escutam a escola do reino, eles evoluem o dobro dos que não escutam. Por quê? Porque a escola tem a palavra, a escola tem o fundamento. Então aquilo que você tem dúvida, essa semana eu tirei algumas dúvidas de umas pessoas, pastor, isso, aquilo. Deixa eu te contar, teve 2 dúvidas que eu não lembrava o que era. Sabe onde eu vou? Eu vou lá no Google, não, eu vou no mestre, Douglas Rosa. Pastor Douglas, cara, eu estou em dúvida disso aqui. Por quê? Porque Deus capacitou ele para ensinar. E eu sempre tenho algumas dúvidas, irmãos. Então eu não vou perguntar o que as pessoas acham, eu vou perguntar na palavra, e ele me mostra na palavra o que está escrito. Sabe o que vai suportar a sua casa no dia mal? A palavra. Sabe o que vai fazer quando você estiver com enfermidade, você superar aquela enfermidade, crer que Deus pode fazer um milagre? A palavra. Sabe quando a sua casa, irmão, tiver com um problema no casamento, alguma coisa, você tem que lembrar do quê? Da palavra. Quando seus filhos estiverem passando algum problema, você tem que lembrar o quê? Da palavra, das promessas, das profecias. Porque é isso que vai te sustentar, irmão. Um culto avivado é bom, um culto quebrantado, chorando é bom, mas se não tiver a palavra, não tem fundamento, não tem porquê nós nos reunirmos. Nós estamos esperando Jesus voltar ou estamos trabalhando para a volta dele? Porque a gente esperar Jesus voltar, tinha uma música do irmão Lázaro que falava, ainda bem que eu vou morar, irmão, ainda bem, graças a Deus, mas quem mais vai morar no céu com você? Isso não te traz crise, pensar que as pessoas da sua família não podem ser salvas? Isso me traz crise, irmãos, isso me traz crise, eu oro por isso. Quando eu vejo comentários, irmão, pessoas que eu amo, pessoas que eu sei quem são, pessoas que estavam na igreja, hoje estão no candomblé, irmãos, é triste. Pessoas que estavam na igreja com a gente aqui, irmãos, se tornaram cegas. Pessoas que conheceram a verdade, entraram numa faculdade, você vê que se perderam. Pastor, o que foi feito errado? Irmão, não sei, mas isso me entristece. Eu não vou falar que é o pai, que é a mãe, que é ninguém, que é ele que decidiu, não sei, irmãos, mas isso não te entristece?
Pastor, eu sou do Mevan, mas eu não acompanho nada, não acompanho fundamento, não acompanho vigílias. Irmão, não estou te falando para você vir para todo culto aqui, mas você é um grande candidato a morrer no meio do caminho, de verdade. Porque, irmãos, o problema de Ananias e Safira não foi dar oferta, porque eles deram oferta, irmão, e eu acredito que uma boa oferta, porque eles venderam uma terra, irmão. Uma terra não é barata, irmão. Quem tem terra sabe o que eu estou falando. Uma casa não é barata, imagina uma terra. Eles venderam um recurso bom, e Deus mandou eles dar tudo, e eles foram e reteram a metade. E sabe onde eles morreram? Na fila da oferta. Já viu falar que alguém morre na fila da oferta? Sangue de Jesus, irmão, vai dar uma oferta. Já pensou aqui não, graça, Senhor, segura isso aqui. Já pensou uma pessoa dar uma oferta e cair dura? Isso aconteceu com eles. O problema não foi a oferta, o problema foi a fila que eles entraram. Um pouquinho antes, irmão, um homem chamado Barnabé, que era da tribo de Levi, tinha um recurso, e os levitas não tinham herança. Os levitas viviam dos dízimos das outras tribos, e esse levita tinha um recurso, algo que ele recebeu. Ele entendeu, irmão, que ele não precisava viver da confiança dele, mas da provisão de Deus. Porque você vai ver na história da Bíblia, irmãos, os levitas, Deus corrigia as tribos e falar: vocês não estão honrando os levitas, porque a vida inteira, irmão, tem gente miserável. Já tinha nas tribos alguém que tirava um recurso, falava: não, mas isso aqui não. Mas não olhava para os irmãos levitas que viviam do recurso deles. A vida inteira tem problema, e Deus vai lá e corrige o povo, está normal. Mas sabe o que acontece com esse povo, que esse casal, irmão? Ele morre dando uma oferta. E a gente ama, irmão, estar numa igreja onde tem boas palavras. Irmãos, ser pastor, junto com o pastor Douglas e junto com o pastor Luiz Hermínio, é muito legal, mas é um juízo da minha vida que você não tem noção. Você não sabe as crises que eu entro, os lugares que eu entro, os problemas que eu tenho. Eu vejo, irmãos, às vezes os irmãos vão pregar aqui na igreja, de pregar, alguma coisa acontece, né, pastor Ismael? Bate carro, né, estraga carro, bateria de carro acaba, porque é o dia de pregar, irmão. Então é uma guerra espiritual, não é uma guerra normal, mas a gente está disposto, irmãos, a entrar, porque se a gente não entrar, a gente está muito acessível ao espírito de Amaleque. Sabe o que era o espírito de Amaleque? Quando o povo estava no deserto, aqueles que ficavam para trás, os amalequitas pegavam essas pessoas, eles estavam junto, mas eles ficavam para trás. Sabe o que acontece, irmãos? Os irmãos começam a fadigar, os irmãos começam a morrer. Pastor, mas está vindo na igreja. Irmão, se você está ficando para trás daquilo que Deus está falando, você tem muita chance de morrer no caminho. Eu não estou aqui, irmãos, trazendo juízo. Eu quero abrir seu olho para a construção que Deus está fazendo na nossa vida. Se eu não procuro evoluir, se eu sou a mesma pessoa, se eu não procuro crescer em Deus, no meu ministério, irmãos, e nos cafés da aliança não muda nada na minha vida, e nas primícias não muda nada, mas andar com essas pessoas traz juízo. E aí minha pergunta é: o que a gente está gerando? O que nós estamos gerando? Nós estamos esperando Jesus voltar ou trabalhamos para a volta dele? Somos a igreja distraída, que não ora, que não vigia, como a Laodiceia dizia aqui, está até escrito aqui. Nós somos a igreja, irmãos, que não ora, que não clama, que não intercede pelos irmãos quando eles estão doentes, quando eles estão com problema, estão passando por algo. Irmãos, essa igreja é a igreja dos dias de Tiago. Tiago foi preso e a igreja, irmão, ficou esperando soltar Tiago. E sabe o que aconteceu? Não soltou. Mas de repente, irmãos, a igreja começou a orar quando Pedro foi preso. E sabe o que acontece, irmãos? Pedro sai da prisão. Nunca você vai ver, irmãos, alguém preso em uma cela com 2 homens do lado, só Pedro. Irmãos, isso foi tão poderoso que as cadeias foram abrindo, Pedro foi saindo, Pedro foi ver de verdade. Eu acho que ele foi entender que ele estava liberto só do lado de fora. E tão sobrenatural que foi. E Herodes manda matar os soldados que deixaram Pedro sair. Será, irmãos, que a gente está sendo uma igreja distraída, como a igreja foi com Tiago, ou está sendo uma igreja que ora, como a igreja foi com Pedro? Pastor Ismael, mas o culto quarta-feira é uma benção, o senhor está aqui. E a minha pergunta é: e você está aqui com ele? Pastor Ismael, pastora Cida ora na casa dela, ora trabalhando o dia todo. E a minha pergunta é: você está orando o dia todo? Porque não viva das orações da pastora Cida, irmãos. A pastora Vanessa tem um devocional lá, está orando por mim, glória a Deus para a pastora Vanessa. Mas a minha pergunta é: você está orando por você? Você está orando por alguém? Você está orando pela sua casa, pela sua família? Você está orando com os seus filhos? Está fazendo um devocional com seus filhos? Pastor, mas tem a salinha, né? É uma benção a salinha das crianças, do Mevan Kids. Mas esse papel não são das X do Kids. Esse papel são dos pais.
Aqueles que não têm os pais, irmãos, a igreja vai ser isso mesmo, está tudo certo. Mas se você tem, assuma essa responsabilidade. Assuma a responsabilidade de falar de Jesus para a sua família. Assuma a responsabilidade de convidar a sua família para o culto da amizade. A convidar os seus amigos para o culto da amizade. Pastor, nós queremos encher a igreja. Não, nós queremos encher o céu, irmão. E para encher o céu, não depende só de mim, depende de nós. Façamos nós. Mateus 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, e as pessoas violentas o invadem. Algumas traduções dizem: o reino de Deus é tomado à força. Verso 13: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que há de vir. Sabe como é que a gente vai, irmãos, tomar uma cidade? É a força. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado, irmãos, quando você sai da sua zona de conforto. O reino de Deus é tomado quando você abre mão da sua vida pela vida de Cristo. O reino de Deus é tomado, irmãos, quando você se envolve com a construção que Deus está apontando para fazer. Seja ela, irmãos, nos cultos pastorais, seja ela nos cultos evangelísticos, seja ela nos cultos de orações, Deus está construindo. E nós juntos construímos algo. Se você não se envolve, você não se esforça. E deixa eu te contar uma coisa: o reino de Deus não é manifesto, porque o reino de Deus depende de nós. Não depende de uma pessoa, não depende dos evangelistas. Depende, irmão, de todos aqueles que decidem evangelizar. Como é que eu evangelizo, irmãos? No local que você está, é o primeiro passo. Na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas ao seu redor. O primeiro evangelismo é a sua vida, não são suas palavras. Mas se a sua vida é parecida com a vida de Cristo, irmão, se você abrir a boca para as pessoas, perguntar se está com problema, eu tenho certeza que todos ao seu redor estão com problema. Vão falar o problema, você vai dizer: posso orar com você? Pode dizer para eles: sabe o que está escrito sobre a ansiedade? Não andei ansiosos por coisa alguma, nem o comer, nem o que vestir, basta cada dia seu mal. Onde está isso? O seu amigo de trabalho fala: na Bíblia. Posso te mostrar? Pastor, eu esqueci o endereço. Tem um negócio chamado Google. Vai no Google lá, o Google vai te falar, mostra o texto para a pessoa. Olha o que está dizendo aqui, irmãos, sobre você estar ansioso. É a sua ansiedade de paz, e Jesus é a paz que excede todas as coisas. Irmãos, a gente pensa que os evangelistas são só os que estão nas ruas. Às vezes um pastor, irmão, de ofício, é um grande evangelista. Não sou mestre, mostra as escrituras, mas os pastores têm que aconselhar segundo as escrituras. Verso 16, não sei se Mateus, não precisa abrir que eu não anotei aqui, desse mesmo capítulo, que é Mateus 11, 16. Aqui posso comparar essa geração, como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. Pois veio o João, que não comia nem bebia, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: aí está um glutão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Jesus está dizendo a esse povo, irmãos, que eles são uma geração de crianças. Sabe o que é criança, irmão? Que não quer mudar nada. Isso é uma criança. Uma criança, irmãos, tem que ficar falando 2, 3, 4, 5 vezes. É assim lá em casa, irmãos. Principalmente com um filho de 3 aninhos. Será que a gente, irmão, às vezes não é criança? Está sendo aconselhado, a palavra está escrito, mas eu não mudo, irmãos. Eu sou uma criança. Você precisa abandonar isso. Quantas vezes as pessoas estão falando para nós: você tem que abandonar esse vício, você tem que abandonar esse comportamento, você tem que abandonar a sua ira. Não, eu sou assim mesmo. É a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Sabe o que é isso, irmãos? Criança. Você precisa perdoar. Ah, mas você não sabe o que ele me fez. Sabe o que fizeram na cruz com Jesus? E ele perdoou. Sabe o que fizeram com Estevão? Ele foi apedrejado e falou: Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz. Alguém aqui foi apedrejado já? Nenhum de nós, irmãos. Já fomos feridos e magoados. Todos nós aqui, traídos. Eu tenho certeza, irmãos, que até o Yuri já tomou umas traição na escola. Nem que seja num jogo de bola lá, né, Yuri? Alguém deu um pontapé, não sei, por trás. Alguma traição tomou. Mas a minha pergunta é: a gente não vai perdoar? Você está errado. Uma geração
que não pode ser confrontada. O maior problema das pessoas dessa geração é não poder ser confrontadas. E eu estou dizendo de criança, irmão, a véia, pastor velho, a membro velho de igreja, que procura 200 igrejas, que vai numa bênção, dia que entra num ministério, sai da igreja. Irmão, tem gente que se a gente soubesse, a gente não colocava no ministério, de verdade. A pessoa é uma bênção, irmão, uma bênção. Você coloca ela no ministério, ela já começa a ficar emburrada, começa a ficar triste. Quando o líder vai falar com ela, ela emburra, vem no pastor, e o pastor fala, mas está errada mesmo, sai da igreja. Por quê? Porque são crianças. Nós não podemos, irmãos, ser uma geração de crianças, uma geração que busca seus próprios interesses e não Jesus. Irmãos, a igreja não foi feita para a gente buscar os nossos interesses. Tem muita gente vindo na igreja buscar os interesses, e de verdade, irmãos, ela não foi feita para isso. Quando a pessoa se converte, eu acho que boa parte das pessoas, eu não sei quem nasce lá cristão, vem na igreja por interesse próprio, inclusive eu, irmão, sofri demais, precisava parar de sofrer, precisava ser liberto de coisas, tá tudo certo, mas quando eu era menino, eu andava como menino, agora eu sou um homem, eu ando como um homem, isso se chama maturidade. Você vem porque está com uma enfermidade, e Deus cura a sua enfermidade, amém. Deus curou a enfermidade, agora é outro nível, é outra estação, é outra fase. Pode ser que até tenha uma enfermidade de novo, e Deus pode curar, mas a sua resposta não é mais, as suas orações não são apenas pedir para Deus. Irmãos, é bom pedir, estou dizendo que eu não peço nada para Deus não, hoje eu peço mais para os irmãos que é para mim, de verdade, irmão, eu oro mais pedindo, né, coisas pelos irmãos da igreja, os problemas dos irmãos que eu sei. Quando eu estou muito com esse espírito de pedância, eu começo a orar em línguas, né? A gente é tentado, pastores maiores, dizer, Senhor, entra aqui, e o porque se eu estiver falando que eu não quero, irmãos, as orações em línguas levam a Deus a oração que eu preciso, não a oração que eu quero. Pastor, estou passando um tempo financeiro muito difícil. Às vezes, irmãos, são coisas que você plantou e agora você vai ter que colher. Você vai ter, irmãos, que se estudar, se capacitar, fazer algo diferente. Às vezes foi uma escolha de trabalho errada que você teve, saiu de um, foi para o outro e não foi bom. Agora você tem que se arrepender dessa escolha errada que você teve e buscar um caminho certo de novo. Porque Deus, não adianta a gente ficar chorando para Deus, o Senhor não estava lá. E Deus fala, você não me perguntou nada. Não perguntou nada. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós vamos assim, nós somos uma geração que acha porque sabe fazer algo, é a última Coca-Cola. Você já viu, irmãos? Pastor, mas eu sei fazer, irmão, eu sei pregar, mas só aqui tem mais ou menos 20, 30 que sabe pregar também. Eu não sou a última pessoa do deserto, irmãos, nós somos uma geração de transição. Hoje aqui, irmão, foi a prova disso, irmãos. Qualquer uma dessas 3 pessoas que estavam aqui, vão pregar uma palavra. E eu tenho certeza que Jesus falaria através de qualquer um deles, irmãos. Mesmo o Yuri que é mais novo, a Laodiceia que é mais velha, mesmo a Laodiceia conhecendo mais a Bíblia que o Yuri, irmão, eu tenho certeza que se eles pregassem nessa noite aqui, Deus ia falar comigo. Com você eu não sei, comigo Deus ia falar, porque o meu coração veio dizendo, Pai, eu quero ouvir sua voz. Se dissessem para mim, Jesus chorou, e eu visse que era Jesus, eu ia jogar no chão aqui, irmão, ia chorar menos uma meia hora aqui no chão aqui, ia ter que me dar um daqueles panos para eu secar a lágrima, porque eu estava entendendo o que Jesus está dizendo. Mateus 11:17 diz, nós tocamos flautas, mas vocês não dançam, cantamos lamento, mas vocês não se entristecem, vocês não estão discernindo o que Deus está fazendo. Sabe, irmãos, quando Jesus fala sobre isso, é uma igreja, irmão, que não discerne o que Deus está fazendo. Vou falar para você poder entender. Sabe, irmãos, quem não foi crente vai entender. Você ia num baile, irmão, tocava uma música. Se você dançasse diferente, o povo ia rir de você. Falar, o que é isso que essa pessoa está dançando? Não era assim, irmãos, quem não foi cristão sabe o que eu estou falando. Estava tocando um ritmo, né? Aí você entrava num ritmo totalmente diferente. As pessoas iam falando, não, mãe, está fraco da cabeça, gente. O que é isso aqui que esse cara está falando? Então assim é Jesus nos comparando. Uma geração que procura fazer o que acha que vai dar certo. Pastor, você tem ideias? Irmão, pensa alguém que tem ideia, sou eu. Muitas Deus fala para mim não. Algumas Deus usa minha esposa para falar não está na hora. Amor, peraí, vamos devagar, não está na hora. E eu coço a cabeça e falo, é verdade, ela está certa, né?
Tá certo, pastor, tá certo. Esse trabalho da Missões aqui é um deles. Deus está falando que agora, irmãos, nós vamos começar a sonhar com projetos, com ONG, com coisas. Mas nós fazemos isso há 8 anos. Se no primeiro dia que eu tivesse ido para lá, irmãos, falando, nossa, porque aqui, deixa eu te falar, eu sei cuidar desse povo, e eu sabia mesmo de verdade. Como diz o pastor Ulisses, sei lavar um pé com Scott Bright igual ninguém. Sei fazer, irmão, sei cuidar, sei o que faz, sei todos os caminhos para tirar uma pessoa e recuperar ela. Teria ajudado muita gente, não teria? Às vezes mais de 200 pessoas até hoje. Só que não era o que Deus queria para aquele tempo. Agora eu estou entendendo que Deus está apontando para isso. Então hoje a gente tem uma página, tem um Instagram da Missões Ezequiel. Hoje nós estamos arrumando a documentação para se tornar um projeto. Quem sabe uma ONG, uma instituição, a gente está orando a Deus para ver o que Deus quer. E nos próximos anos, eu acredito, irmãos, que é o que Deus quer. Mas é o que Deus quer agora, não é o que Deus queria naquele tempo. Sabe, se eu tivesse feito aquilo naquele tempo, sabe o que Jesus ia falar para mim? Eu toco flauta, você não dança. Eu toco lamentação e você não chora. Nós precisamos entender, irmão, se aquilo que nós fazemos é a vontade de Deus. Verso 19, vê o filho do homem que come e bebe e dizem, glutão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Já sabe exagerado, porém, irmãos, não pratica. Nós sabemos muito, irmãos, nem por você, muito menos pelo próximo. Eu acredito, irmãos, que quem está nessa casa aqui há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, já sabe muita coisa. Não estou dizendo que não tem que continuar aprendendo, longe de mim dizer isso. Nós vamos morrer aprendendo. Mas a minha pergunta é, o que nós estamos respondendo com aquilo que nós já aprendemos? Pastor, eu entendi que as pessoas ao meu redor me veem como referência de Cristo, e essas pessoas precisam ser cuidadas. Você está tentando cuidar? Sabe, eu entendi, pastor, que na minha família as pessoas não são cristãos e eu não quero ser chato. Pede para orar na hora do almoço, irmãos. Posso fazer uma oração? Sabe, eu estou numa dor de cabeça, vou tomar um remédio. Você vai tomar um remédio? Mas eu posso orar por você antes de tomar um remédio? Parece, irmãos, que é algo difícil. Mas vou te falar uma coisa, é muito mais fácil do que a gente pensa. A questão é, não colocamos na prática aquilo que Deus está falando com a gente. Quantas curas nós vivemos nesses dias, quantos milagres, de coisas sérias a menores. Mas já parou para pensar que você pode ser um agente de milagre, e você ainda não está fazendo milagre, porque você não decidiu fazer, porque você não decidiu praticar, porque você não decidiu dizer. Deixa eu te contar uma coisa, quem tem dom de cura, o povo é curado, mas a gente não, né? A gente ora para o outro é curado. Aí você está com uma dor de cabeça, fala, nossa, vou tomar Neosaldina não. Ora, e não cura. Você volta lá e toma Neosaldina, você não foi curado. Mas existe, irmão, uma decisão. Nós seremos, é comprovada pelas obras que os acompanham. Jesus está falando isso. Quais são as obras que têm nos acompanhado? Pastor, Deus está dizendo, faça. Pastor, eu não consigo fazer. Posso te ajudar? Posso orar com você? Posso ir com você? Posso dar uma direção do que fazer? Às vezes eu vou com você lá 3 dias, depois não vou mais. Irmãos, como eu sou grato por alguns amigos. Tem uma amiga na Guari, irmãos, que hoje ele é líder de ministério na Guari, uma bênção de Deus, totalmente incapaz, totalmente improvável. Todas as coisas que ele começou a fazer na casa dele, ele me chamava. O projeto na empresa dele, a mesa de comunhão. E sabe quantas vezes que eu fui? Só uma vez. Eu fui, orei, falei, cara, Deus vai te ensinar. E até hoje ele se sente improvável. Mas sabe o que ele fez? Ele pediu ajuda um dia, começou, creu e continuou. Nós precisamos, irmão, crer naquilo que Deus falou com a gente. Porque se a gente não acreditar, irmãos, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Boa coisa das pessoas, das coisas que Deus falar com você, você e seu pastor vão acreditar. Às vezes ninguém mais vai acreditar. Mas você tem que ter a convicção do chamado de Deus, da vocação de Deus, da capacidade que Deus vai te entregar para aquele tempo, para aquele lugar, para aquela hora. Como eu sempre digo, às vezes vou sentar com uma pessoa, irmãos, não tem uma resposta. Vem aconselhar uma pessoa, primeira coisa, eu não sei o problema que ela tem. Primeiro passo, pastor, você tem um tempo? A Bíblia fala que os adivinhos não herdarão o reino de Deus. Então eu não sei o que a pessoa vai falar comigo.
Então eu preciso ouvir essa pessoa. E sabe quem vai me ensinar a considerar essa pessoa? A palavra e o Espírito Santo. O que está escrito e o que Deus está dizendo. Pastor, como fazer? Mergulhe na palavra, mergulhe na oração, faça jejuns. Sabe o que um cristão precisa fazer? Bíblia, Espírito Santo, Bíblia, Espírito Santo, Bíblia, Espírito Santo. Irmão, hoje tem escola, tem culto de homem, culto de mulher, é ótimo, mas se não tiver Bíblia, Espírito Santo, não vai funcionar. Não vai funcionar, a sua vida não vai fluir. É muito bom ter informação, né? Os mais modernos de tecnologia, é ótimo, irmãos. Mas se sua vida não tiver a Bíblia e o Espírito Santo, você não vai cumprir a carreira que Deus te chamou. Você pode fazer imitando alguém que faz algo. Como a gente vive uma geração de pregadores que um imita o outro, né? Eles imitam o outro igualzinho, até as palavras, até os gestos, até os tiques, eles imitam um do outro. Mas Deus chamou ele para fazer aquilo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender o que Deus quer de nós nessa terra, e não passar por essa terra, irmãos, como mais um. Passar por essa terra batido assim, sabe? Como se nada acontecesse. Mateus, vou acabar aqui, não tem coisa aqui em Jesus, vou falar isso tudo hoje não. Mateus 16, 24 ao 28 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um de acordo com as suas ações. A vida, querido, do cristão é por fé, mas a fé sem obra e a fé sem esforço, ela é inútil. Sabia que no dia do Senhor, Deus vai recompensar cada um segundo aquilo que fez? Primeiro, segundo o que se tornou, tá? Primeiro é se tornar, mas segundo aquilo que desenvolveu. Pastor, então vai ter recompensa com Deus? Não, vai ter retribuição. A Bíblia fala que Ele retribuirá. Sabe o que é retribuir? É algo que você faz primeiro para alguém. Então, se eu ganho um presente do pastor Ismael, eu vou retribuir esse presente. É uma coisa. Jesus vai retribuir aquilo que você fez por ele. Mas pastor, eu perdi a minha vida por amor a Deus. Eu deixei às vezes de ter um trabalho melhor por amor a Deus. Eu deixei de fazer coisas por amor a Deus. Eu deixei de ir no aniversário de um ente querido porque aquele dia a igreja precisava de mim. Ah, pastor, será, irmãos? O Senhor retribuirá a cada um segundo as suas ações. Quero te dar um conselho, irmãos? Tenha ações para Deus. Não estou dizendo, irmãos, para você deixar de estar em lugares, às vezes, dias especiais, porque tem algo aqui na igreja. Porque para ter que ir na igreja, irmãos, vai acontecer. O Elvis quebrou a costela domingo passado, não veio porque quebrou a costela, né? Continuou todo mundo ali, irmãos. Por quê? Os 5 mais, diz a pastora Vanessa. Por quê, irmãos? Porque tem um legado sendo transferido. Então está apontando que a gente falou, muitos anos foi só o Elvis ali, irmão, muitos anos. Colocando um celular aqui, hoje tem câmera, né, Elvis? Vocês não sabem como é que era o celular aqui, não, irmão, o pedestal aqui. O povo orava, nós tínhamos que tirar o pedestal, se o povo ficar em cima do pedestal. Irmãos, e foi bênção, e a mensagem chegou, irmão, na pandemia, em todo mundo, porque o Elvis olhou uma mesa de som que ninguém sabia fazer. E por muitos anos, eu acredito que mais de 5 anos, ele sentou ali sozinho. Mas ele está desenvolvendo algo. E minha pergunta é, o que a gente está desenvolvendo, irmãos? Não passe por essa terra só congregando em uma igreja. Desenvolva algo para Deus, pastor. Não, o que é que Deus quer de você? Deixa eu te dar um conselho pastoral. Pastor, eu não entendi ainda o que Deus quer de mim. Começa a servir seu irmão. Começa a servir seu irmão. Começa a ser voluntário do que o pastor Ismael faz. Pastor, eu não entendi meu chamado de Deus. Pastor, mas toda quarta-feira eu quero estar aqui primeiro, pastor. Eu vou chegar nessa igreja aqui. Qual que o senhor chega aqui, pastor? Vai estar tudo pronto, eu vou ser o primeiro que chega e vou ser o último a ir embora. Faça isso durante 1 ano, 2 anos. Se Deus não te der uma palavra, eu mude o nome. Porque Deus, irmãos, é um Deus de honra. Deus é um Deus de transição. Deus é um Deus que vê a honra às pessoas também. A gente honra a Deus. Mas eu não quero honrar meu irmão.
sabe, começa servindo alguém, irmão, começa estando com alguém, começa aprendendo com alguém, irmãos. Sou do Mevan a vida inteira, mas como eu sou grato a um homem chamado pastor Juliano, como eu sou grato a esse homem, irmãos. Eu já pregava nas casas de recuperação, eu ia para o presídio, irmãos, com esse cara, e ele falava: Betão, hoje a palavra é sua. Eu nunca tinha entrado dentro de um presídio, irmãos, nunca, graças a Deus, não sei, obrigado, né? Graças a Deus. E ele dizia: hoje a palavra é sua. E eu falava: rapaz, e os caras falavam: ô pastor, nós estamos aqui desde a semana esperados, esperando o senhor trazer uma palavra. E eu falava: ai, posso decepcionar esse povo? Podia, mas se eu não decepcionasse Jesus, era o suficiente. Irmãos, hoje eu me movo como um evangelista, mas tudo que eu aprendi com o evangelista não foi com o pastor Douglas, nem com o Espírito Santo, com ele também, mas foi com esse homem chamado Juliano. Cultos na praça, presídio, rádio. A gente ia para a rádio, irmão, pregar o evangelho, e eu pensava assim: não tem ninguém escutando rádio. Irmão, 2012, eu pensava que não tinha ninguém escutando rádio. E a gente saía no outro dia, né, ele tinha um restaurante, e as pessoas: pastor Juliano, mas que palavra que o Humberto trouxe, né? Eu falava: rapaz, tem gente escutando isso? Por quê? Porque eu decidi andar com um homem e servir a missão desse homem. E deixa eu te contar, ele não era do Mevan, tá? Ele não era do Mevan. E durante muitos anos eu andava com esse homem, eu servia esse homem, irmão, bem uns 2 anos. Hoje ele tem uma casa de recuperação agora, chamada Casa de Davi, que é uma casa que nós cedemos para ele começar a clínica. Sabe por quê, irmão? Porque eu decidi honrar um cara que não era da minha igreja, mas era um homem de Deus. Chegava primeiro, irmão, ia embora por último. As pessoas, era muita gente, mas eu estava sempre primeiro, irmão. A gente morava perto, a gente, a mãe dele morava perto. Eu chegava primeiro, ia embora por último, eu ficava até mais tarde. Ele tinha um restaurante, irmãos. Eu ajudava ele a fechar o restaurante dele, ajudava ele a limpar o chão, ajudava ele a lavar as coisas. Por quê? Porque foi servindo que eu fui aprendendo. Então deixa eu te falar uma coisa: sirva as pessoas, sirva aquilo que acontece. Pastor, eu quero fazer. Comece servindo. Vou te dar um conselho. Mateus 13, 44. Quero aqui acabar. Eu acredito, né? Nunca acredite quando a gente fala vai acabar. Brincadeira, está acabando. Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Irmãos, você já ouviu falar alguém que é do garimpo, que mexe com garimpo, que achou um diamante e vendeu o diamante e comprou o campo? Porque você celebra o diamante, né? Se você for ali na praça, ali, irmãos, mexer e achar uma pedra preciosa, você vai dizer: pastor, glória a Deus, vou dar teu dízimo dessa pedra preciosa, né? Vamos comprar algo novo para ir. Vamos comprar uma igreja nova, pastor, eu vou ofertar a igreja nova. A gente fala: vou vender essa pedra e vou comprar o campo. Porque se tem uma pedra dessa no campo, quantas mais deve ter lá? A Bíblia fala que o reino de Deus é esse. Já encontrou um tesouro, mas ele vendeu e comprou o campo. Irmãos, o que Jesus fez por nós, nada pode pagar. Nada, o seu trabalho a vida inteira não vai pagar. Todas as suas ofertas, irmãos, se você decidir trabalhar a vida inteira e todo o seu dinheiro entregar a Deus, não vai pagar o que Ele fez por você. Deixa eu te falar uma coisa: o campo, irmãos, os campos estão prontos. Os campos estão prontos, as pessoas precisam do Evangelho. Nós estamos comprometidos, irmãos. Se esse homem vendeu uma pedra e comprou o campo, nós estamos comprometidos, irmãos, a trabalhar, a semear, a acreditar, a investir. Sabe como a gente falou aqui das crianças, irmãos, né? Tem um projeto para adotar uma criança, R$40. Se você der R$40 para adotar uma criança, você não está dando dinheiro, você está dando vida. Vida, porque esse dinheiro gerou horas do seu trabalho. Às vezes é meio dia do seu trabalho, às vezes pode ser meia hora do seu trabalho, mas você não está entregando seu recurso, você está entregando vida em favor de alguém. Então deixa eu falar uma coisa: cada oferta, irmão, cada semente é algo seu, é a sua vida, é o seu suor. Pode ser aquele momento que você escutou um desaforo do chefe. Quando escutou o desaforo do chefe aqui já, irmão? Todo mundo que trabalha para alguém já escutou um desaforo de um chefe. E você pega aquele recurso e fala: mas eu acredito que vai ter 50 crianças aqui, e 5 vão se levantar, pastores, apóstolos, mestres, profetas e evangelistas.
Pode ser outros irmãos se tornar apenas não vai estar na igreja, vai se tornar um bom pai. Às vezes não vai vir na igreja, mas vai começar sendo um bom marido, vai criar uma profissão. Sabe, irmãos, quantas pessoas se movem por cuidar do próximo, por cuidar de uma criança. E a gente, às vezes, irmãos, é muito passivo aquilo que Deus está falando. Precisamos ser uma igreja comprometida com as pessoas, comprometida com a nação. Os dias são maus, Jesus está voltando, e Ele nos encontrará comprometidos ou distraídos. Essa é um grande desafio que nós temos. Pastor, mas eu estou no culto. Irmãos, estar no culto não significa estar comprometido. Estar na igreja não significa estar no corpo. Não significa, irmão, de verdade. Eu frequento a igreja, é uma bênção frequentar, mas ser do corpo é outro passo. Entrar na igreja é o primeiro passo. Ser do corpo é outra coisa. Pastor, mas eu sinto que eu não sou do corpo. Irmão, então deseje ser do corpo. Sinto, pastor, que eu não, parece que eu não tenho tantos amigos assim. Irmão, vai ser amigo de alguém, chega uma pessoa, fala: irmão, que dia que é sua mesa de comunhão? Vou para sua casa. Pronto, primeiro passo está dado. Comece na mesa de comunhão. Comece numa mesa de comunhão, que lá vai ter 2 ou 3 ou 4 ou 10, que já vai criar com eles uma amizade diferente, irmãos. Que ele vai te ver, vai te ouvir, vai falar o John, de onde tu vem, de onde tu vai, de onde tu mora, né? O verbo do John, vai conhecer, irmão, melhor, estar mais perto. Então isso é ser parte do corpo. Nós estamos, irmãos, orando por aquilo que Deus manda a gente orar. Pastor, o que Deus manda a gente orar? Manda orar para a igreja, manda orar para os seus pastores. Pastor, você quer oração? Eu não, a Bíblia manda você orar por mim. Se você não ora por mim, irmão, você está torto, sabia? É, pastor. Irmão, é isso aí. Nós estamos orando pelos nossos familiares. Aquele que é pai está orando pelos filhos. Pastor, eu não sou pai, mas eu vou ser. Comece desde já orando pelo seu filho, que Deus vai mandar um dia. Comece orando, comece crendo no que Deus vai fazer. Nós estamos orando, irmão, pelas autoridades, porque a Bíblia manda também orar pelas autoridades. O que a gente está gerando para Deus? Porque, irmãos, vir na igreja é o primeiro passo, mas não é o suficiente. E aqui, irmãos, de verdade, agora eu vou acabar. Isaías 26, verso 15 diz assim: fizestes crescer a nação, Senhor, sim, fizestes crescer a nação. De glória em glória te revesti, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição te buscaram, quando os disciplinastes, sussurraram uma oração. Irmão, no meio da aflição, buscaram a Deus. Você só busca aquilo que você conhece. Esse povo, irmãos, conheciam a Deus, e nos dias maus eles começaram a buscar a Deus. E o verso 17 diz: como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce, grita de dor, assim estamos nós na tua presença, Senhor. Sabe o que esse povo está falando, irmão? Que estão grávidos, estão gerando, estão trabalhando para Deus, estão fazendo algo para Deus, contorcem de dor. Mas o verso 18 diz: nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz a vento, não trouxe salvação à terra, não demos à luz a habitantes do mundo. A minha pergunta é: o que a gente está gerando, irmãos? Será que a gente está gerando barulho? Pastor, mas a gente pô aqui uma igreja com 2.000 pessoas, já parou para pensar, pastor? Mas a minha pergunta é: o que vai ser gerado? O que vai ser gerado? Ah, pastor, pessoas estão sendo salvas. Salvação é só a entrada. Aceitar Cristo, ser batizado é entrada, mas se não colocar fundamentos, vai se perder. Muitas pessoas batizam e saem da igreja, batizam e voltam para o mundo. Pastor, então você não ama batizar? Irmão, eu sou batista, eu amo batizar pessoas, amo, irmãos, mas é só o começo, é entrar pelas portas, aceitar Cristo, batizar essas pessoas, mas precisa do pastor, precisa do mestre, precisa do ensino, precisa, irmãos, dos fundamentos que a igreja faz. E essa decisão, ela não é nossa, ela é da pessoa. Por que Deus fazer algo gigantesco? Irmãos, quantas igrejas lotadas de pessoas vazias, lotadas, irmãos, culto com 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, mas a vida destruída, tomando um caminhão de remédio,
com enfermidades, com filhos perdidos. Por quê? Porque está gerando vento, irmãos. E o que eu tenho mais temor de Deus é gerar vento. De verdade, irmão, eu tenho muito temor da gente como igreja, irmão, não frutificar. Sabe quando eu vejo que eu não estou gerando vento? Quando eu vejo a Yasmin trazer uma palavra de oferta tão poderosa, irmãos, tão poderosa quanto ontem, e eu falo, cara, a gente não está gerando vento, a gente está trazendo algo sólido, uma palavra, irmão, que eu falei, eu vou pregar, que palavra boa, irmão, que negócio, até anotei, se você pegar meu telefone, pode estar anotado ali o texto ali, falei, que palavra boa, irmãos, isso que significa? Que nós não estamos gerando vento, irmão, nós estamos dando continuidade. Mas a minha pergunta é, o que nós vamos fazer, irmãos, com aquilo que Deus está nos entregando? Aqui eu queria te pedir para ficar de pé, a gente vai orar. Quero ler um texto para a gente orar. Um texto que está em Romanos 8, 18, diz assim: considero, pois, que os sofrimentos de tempo presente não podem ser comparados com a glória que em vós é revelada. A criação aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O verso 22: pois sabemos que toda a criação geme em conjunto e sofre dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos primeiros frutos, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Está falando, irmãos, que a criação geme, mas os filhos também estão gemendo. Gemendo, irmãos, para fazer a coisa certa. Gemendo, irmãos, para frutificar da maneira certa. O povo, irmãos, anseia por Cristo, mas nós, irmãos, precisamos gerar algo que vai trazer vida. Nós precisamos, irmão, engravidar de uma palavra, engravidar de um propósito, dizer: Deus fará maravilhas e sinais no meio de nós. Amém? Vamos adorar a Deus para a gente terminar esse culto nessa noite. Podemos mais voltar atrás por tua palavra.